o tema que a irmã Nida escolheu, acho que foi muitíssimo bem escolhido. Deus não dorme. E quando pensamos em Deus que não dorme, pensamos em sono. E aí já tem alguns que podem estar, será que essa hora já tem sono? Alguns já têm sono a esta hora. Outros só vão dormir às 3 da manhã. Por quê? Porque cada um tem o seu ritmo de sono. Uns são aqueles que despertam bem cedo, como eu. Se possível, às 5 da manhã, às 6 da manhã, já fazem as suas ginásticas, já tomam o seu pequeno almoço, gostam de sair no fresco. E eu acho tão interessante que aqui poucas lojas abrem antes das 9, 10 horas. Eu digo, que pena. Se fosse mais cedo, tanta coisa podia ter feito. Mas tem que ficar à espera de ir ao mercado, e não consigo. Mas muitos pais já perceberam também que os miúdos que estudam na parte da manhã geralmente têm bom rendimento. Porque a maioria de nós realmente somos pessoas diurnas. Somos mais acostumados a acordar cedo, a trabalhar. Mas há também aqueles que trabalham à noite. E trabalham muito bem. A partir das 11 horas, começam a despertar, e eu nem que me corte o pescoço, não digo uma pessoa notívaga, não que ele vá para as noites, o nosso ministro de música não faz isso. Mas, se ligar à 1 da manhã, com certeza estará a trabalhar. O que não podem fazer com o nosso pastor, porque à 1 da manhã já está na 3ª geração do sono. Façam um favor, só se for mesmo uma emergência. Mas nós sabemos que pessoas noturnas e diurnas às vezes se casam. E é um problema. Eu lembro-me de acordar, quando nova, acordar para beber água. E lembro de ver a minha mãe a costurar, a ver televisão, a estudar a Bíblia. E às vezes eu passava pela cozinha e via o relógio, 3 da manhã. E a minha mãe estava ativa. Ativa. Até hoje, às 9 da manhã, não deem nenhum recado a ela, porque ela não guarda nada às 9 da manhã. Mas, se for à meia-noite, ela está ativa, a sua cabeça está muito boa. Mas eu ainda não conheci ninguém que fosse muito bem com a cabeça, de manhã e à noite ao mesmo tempo. Alguém que ficasse o tempo todo acordado, porque isso é muito difícil. Os soldados, quando vão para a Guerra do Golfo, tentam ficar acordados e tentam fazer os seus turnos. E muitas vezes dormem. Outros que têm que fazer turnos são as enfermeiras, os médicos. E eu tenho tanto medo, porque eu sei que as enfermeiras também cochilam e também dormem. E às vezes estamos a contar com o médico desperto, vamos às urgências e o médico está meio para lá do que para cá, porque ainda não acordou. E é um perigo, porque podem nos dar outra injeção, que não é aquela que queremos. Então, há muitas piadas a esse respeito, mas, piadas à parte, devemos lembrar que ninguém consegue ficar acordado o tempo todo. Mas damos graças a Deus, porque o nosso Deus não precisa ficar a cochilar, não precisa ter um turno de trabalho. Ele não divide com Satanás o turno no mundo. Ele é pleno, ele é todo-poderoso, e ele está acordado o tempo todo. E nós achamos isso maravilhoso. Eu acho maravilhoso, porque eu decorei o Salmo 121, eu tinha 8 anos de idade. Vamos abrir o Salmo 121 novamente? E esse versículo do Salmo 121, o versículo 3 e 4, é a base da nossa mensagem. Eu lembro de ter decorado numa EBF. Lembro que meu avô programava EBFs, e as professoras eram 50 professoras, e as EBFs na Igreja Batista do Rocha costumavam ter entre 400 a 500 crianças. A maior EBF que eu dirigi tinha 700 crianças. Eu dirigi uma EBF com 700 crianças no Brasil. Os irmãos brasileiros que estão aqui sabem que é possível e muito bem possível. Mas nós decorávamos todos os salmos. Um salmo cada EBF completo. O Salmo 23, o 121, o Salmo 24. E esse versículo sempre foi muito querido para mim. E eu lia, versículo 3 e 4. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá
o guarda de Israel. Eu tinha apenas 8 anos. E eu achava que tosquenejar era que Deus não tosqueava ovelhas. Porque eu achava que era a mesma coisa. Tosquenejar era a mesma coisa que tosquear. Aquele tosquear ovelhas é tirar a lã da ovelha. E aí me explicaram que não era bem isso. Porque é uma palavra complicada, tosquenejar. Fernanda, sabe o que significa tosquenejar? Olha, peguei. Pronto, eu também não sabia quando eu era mais nova. Mas tosquenejar é aquilo que os guardas fazem quando tem que estar de plantão o tempo todo em pé. Eles estão lá em pé e começam a cair de banda. Ou então, infelizmente, quando estamos no autocarro ou no metro, alguém está dormindo ao nosso lado e nós, assim, discretamente, fazemos assim, porque a pessoa quer deitar no nosso ombro. Já viu? E é incomodativo. A pessoa está assim, quase a cair em cima de nós e nós estamos assim, para a pessoa ficar firme. É tosquenejar. Mas Deus não tosqueneja em nenhum momento e não dorme. E eu fico pensando, quais são as implicações dessa pequena frase que nós gostamos tanto de ouvir? E eu pensei em 3 implicações que nem sempre são tão claras nesse salmo, mas que nos fazem lembrar que o nosso Deus não dorme, mas tem as suas implicações. Primeiro lugar, se Deus não dorme, Ele sabe a intenção do nosso coração. Se Deus não dorme, Ele ouve a nossa murmuração. Ele vê o nosso pecado e as nossas falhas. O tempo todo. Isaías 66, 18 diz, está a aparecer lá, se os irmãos quiserem acompanhar, e podem anotar depois na Bíblia. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. E o Isaías 55, 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós não estamos a seguir o caminho do Senhor como Ele pretende. E nós cremos que Deus está em todo lugar, está vendo todas as coisas, Ele não dorme, então Deus vê os crimes odiendos, que vemos estampados todos os dias nos jornais. Aqueles jornais, o crime, aquele que a gente espreme, quase sai sangue. Eu fiquei muito assustada o ano passado, estava com um grupo de senhoras a conversar, e elas estavam a conversar animadamente sobre um tipo de jornal desse. Um jornal de crimes, que só falava de coisas tão horríveis, que eu nem sabia que se fazia em Portugal. E eu perguntei, irmãs, as irmãs gostam de ver essa notícia tão horrorosa? As irmãs que são cristãs estão a ver o que o inimigo faz através dos seus servos, essas maldades. As irmãs não deviam comprar e gastar dinheiro com isso, porque isso são pecados muito graves. Ah, irmã, isso é a vida. Eu falei, não é a vida, é o inimigo que faz isso. Nós estamos lutando contra o inimigo e contra o pecado. E não estamos à procura de ver qual é o crime pior que aconteceu em Portugal. Não temos que ficar à procura disso, porque faz-nos mal, faz-nos muito mal. Ver o que o pai fez contra a filha, contra a neta, o que a mulher fez contra o marido, é uma coisa muito triste. Mas Deus vê esses crimes odientos. Ele vê, e nós sabemos, Deus é justo. Mas Deus também vê, não somente aqueles crimes horríveis, que merecem a nossa condenação, com certeza, mas Ele vê aqueles que estão ocultos, aqueles que estão em secreto. Nisso eu falo dos pecados que nós alimentamos no íntimo, como a falsidade, a mentira, a hipocrisia, a inveja, a cobiça, a autocomiseração, o despeito, a malícia. A cobiça, há pouco tempo eu fui surpreendida e tive que confessar realmente a minha cobiça, porque nada mais, os crentes cobiçam muito diante da televisão. Nós vimos o iPod que nós não temos, vemos o carro que nós não temos e cobiçamos, vemos aquela pele maravilhosa, retocada pelo Photoshop, que nós não temos, vemos aquela cirurgia plástica que nós não podemos fazer, mas que invejamos, e a cobiça nos invade também. Temos o pecado da cobiça, sim, mas o pecado da autocomiseração, que o pastor falou hoje, que nos faz ficar em casa, deprimidos, sem querer sair para lado nenhum. Ah, ninguém liga para mim. Ai, eu sou uma coitada. E não olhamos à volta as bênçãos que o Senhor nos deu. Mas Deus vê tudo isso porque Ele está atento, Ele está acordado. Eu lembro que as pessoas tentam esconder o seu pecado e não conseguem. Eu lembro que o meu filho era pequenino e na Guiné,
quando ele quebrava alguma coisa, fazia alguma coisa má, ele tinha o costume de correr para a sala, ir para o canto do sofá, perto, junto da parede, sentava-se lá e fazia assim. E, nesse momento, ele tinha ficado invisível. Ninguém o via. Para ele, ninguém o via. E eu chegava, Gabriel, e ele ficava lá. Gabriel, quebraste o copo. E ele ficava lá. Eu estava a o ver perfeitamente, mas ele estava de olho fechado. E ele achava que tinha ficado invisível. Eu falei, Gabriel, estás aí? Ele, não tem ninguém aqui. E ele respondia ainda, dizia que não tinha ninguém ali. Tão lindinho, né? Tão tolinho. Ainda bem que melhorou. Mas é a nossa ideia de pecado que nós temos que achar que Deus não está nos vendo. Afinal, foi um pecado tão tolo, uma coisa tão boba, toda gente faz. Toda gente faz isso. Então, Deus não vai ligar para o meu pecado. A questão não é essa, é que Deus está o tempo todo acordado. Ele está o tempo todo atento. E o meu pecado faz mal primeiramente a mim. E ele acaba com a minha alma, com o meu relacionamento com o meu esposo, com a minha família, com o meu trabalho. Então, esses pequenos pecados vão apodrecendo o meu coração. Então, quando nós deixamos uma maçã, hoje, agora está verão, ou temos que deixar no frigorífico, ou se deixamos ao sol, estraga-se rapidamente. O meu Cabral sabe bem disso. As laranjas são deliciosamente doces, mas não podem ficar mais fora, tem que ficar no frigorífico. Um pouquinho de bolor, ou se começa a machucar a maçã, já separamos das outras, porque vai afetar as outras, vão se estragar. E assim o pecado, é isso que faz. A Bíblia fala que esses pecados estão o tempo todo diante de Deus. Esses pecados tornam-se hábitos e são alimentados constantemente. Eles têm o poder de se instalarem nas nossas vidas e, sem nos apercebermos, afetam o nosso crescimento em Cristo. E, aos poucos, nenhuma mensagem nos toca, nenhum hino nos faz refletir na nossa condição espiritual. Não derramamos nenhuma lágrima pelos que estão perdidos. Não sentimos amor por missões. E não sentimos vontade de ler a Bíblia nem de crescer. Ficamos adormecidos. Nós ficamos adormecidos. Mas Deus não dorme e está sempre à espera da nossa reação, da nossa confissão, do nosso arrependimento sincero e da nossa devoção. Eu achei tão interessante que a irmã Nídia falou, eu não posso ter um motorista muito bonito, particular, quando eu for muito idosa, o meu neto quer me comprar um carro. E eu disse ao meu neto que eu não posso ter um carro, porque eu não sei conduzir. Aí ele fala, eu te arranjo um motorista. E ela, não pode ser um motorista muito bonito, porque eu não quero ter que ficar repetindo o Salmo 51 o tempo todo. Então, realmente, ela não quer ficar a confessar, e faz muito bem, Mas nós temos que repetir o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós temos que falar com sinceridade. Não é porque superabundou a graça que nós vamos viver no pecado. Porque o Senhor nos dá a graça, mas para nós pedimos o perdão. Ele está atento, ele está ao alcance da oração sincera. Não deve ser proferida em vão. Em segundo lugar, se Deus não dorme, se Deus está sempre atento, Ele sabe que sofremos. Ele ouve o nosso choro de madrugada, Ele vê a nossa aflição. Salmo 22, 24 diz, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. E o Salmo 31 complementa, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Muitas vezes, quando nós estamos a sofrer, achamos que Deus não está atento, que por acaso Deus está dormindo. E o próprio Elias, quando os profetas de Baal começaram a circundar e chamar pelo seu Deus, Elias brincou, como se fosse isso possível. Falem mais alto, o seu Deus deve estar dormindo. E falou ainda, deve estar na casa de banho, que foi esse o termo que ele disse. Deve estar na casa de banho, chamem mais alto. Mas ele tinha certeza que o Deus dele não dormia. E quando ele orou, ele fez uma oração baixinho. Ele falou simples, manda fogo do céu. E o fogo veio e consumiu tudo, tudo. Não consumisse até os profetas também juntos, podiam ter consumido, seria muito bom, né? Mas, se Deus não adormece, Ele está sempre pronto a nos auxiliar. Então, qual que é o problema? Por que Ele não vem em nosso auxílio imediatamente? Eu acho que é pela nossa maneira
ocidental de pensar. Quando temos um problema, primeiro pensamos no sistema de saúde, eu pago os meus impostos, eu tenho direito de ser atendido, eu vou resolver esse problema. Eu vou procurar um advogado, e temos 2 advogadas excelentes aqui, podem procurar realmente. Então, vou procurar um advogado, eu vou resolver isso, eu tenho que resolver. E procuramos empréstimos, e às vezes em lugares bem perigosos, para resolver os nossos problemas financeiros. E ficamos pagando a vida inteira e amargurando aquelas dívidas. Mas estamos sempre acostumados a sermos nós a resolvermos. Eu lembro que no Oriente, na África, os problemas eram diferentes. Muitas vezes nós orávamos por chuva. Eu lembro muitos anos, quando chegava maio, junho, e a chuva já devia ter chegado, e os irmãos, vamos fazer vigília de oração, temos que ter chuva. E passava julho inteiro, já era para ter chuva há 1 mês. As sementes estavam aguardando para ser plantadas. Já não havia arroz guardado. Eles já não tinham comida em casa e não tinham mais o que fazer. Muitas vezes eu os via a colher no mato fruta-pão. Quem conhece fruta-pão? É uma fruta que, cozinhada, sabe a pão, a batata doce mais, sabe mais a batata doce. Mas eles só recolhem isso quando não tem mais nada para comer. Porque na Guiné, fruta-pão é comida de porco. É comida que dá para os animais, para os cavalos, o que nasce no mato. E quando um guineense está a recolher fruta-pão, é que não há comida em casa. Comida, digo, arroz. Né, irmão? Tem que ser arroz, né? Tem que ser arroz. De preferência 50 quilos, que é para estar feliz naquela semana. Uma família de 4 pessoas é capaz de consumir 50 quilos de arroz num mês, porque comem arroz de manhã, de tarde e de noite. Mas eu me lembro, muitas vezes, nós orarmos e pedimos, Senhor, manda chuva. E esses problemas não podiam ser resolvidos pela segurança social, que não existe na Guiné. Não podia ser resolvido por um advogado, que eles nem sabiam que era isso. Eles não tinham dinheiro e não havia ninguém em volta que pudesse lhe dar um empréstimo, porque não havia o Money Express, etc., para eles poderem recorrer. Não havia bancos. Era a moeda, era peixe contra batata, eu te dou o arroz, você me dá a cebola. Era isso, a moeda de troca. Então, eles dependiam somente de Deus. E eu me lembro a festa que fazíamos. Gabriel e Rebeca iam para a rua, levavam sabonete, quando vinha a primeira chuva, e eles iam tomar banho com o povo na rua. Iam com só o calçãozinho, iam lá, tomavam banho, se molhavam todos na chuva. Era uma festa, aquele cheiro de terra molhada e aquele vapor quente que subia. Mas era a fé que foi confirmada. Quando eles diziam, irmãos, o Senhor nos atendeu, esse ano veio a chuva na hora certa. Vamos poder plantar, vamos colher. E quando vinha o dízimo, eles vinham todos felizes. Era o milho, era a batata, era a mandioca, que eles traziam, e era o dízimo, do que o Senhor tinha sido fiel. E nós aqui temos problemas, e queremos resolver os problemas por nossa conta. Será que Deus não vê o meu problema? Deus não me atende? Eu faço tudo sozinho? E Deus não está comigo? Deus está vendo, está à espera que você confie nele. Mas nós temos tanta pressa. Tanta pressa. Eu geralmente falo muito rápido. E como diz, a irmã, quando está no microfone, fala correr e não entendemos nada. E hoje eu falei, hoje eu não vou ter pressa. Os irmãos, me desculpe que eu não estou com pressa hoje. Mas nós temos pressa de ver a resposta de Deus. E achamos que Deus não está vendo, não está atento. Será que Deus não viu o meu choro? A minha almofada está toda molhada, de tanto que eu choro e rogo. Mas Deus responde, não é, Sofia? O Senhor está respondendo. Eu lembro de orações que a Sofia fez no início do ano e o Senhor tem respondido. Nós temos que lembrar que Ele responde no seu tempo. E às vezes nós queremos acelerar as coisas. Hoje eu estava conversando com o João no almoço a explicar por que Sara não teve paciência de esperar. Hoje nós temos uma guerra mundial entre israelitas e ismaelitas, árabes e judeus, porque Sara não esperou a resposta do Senhor e deu Agar para o seu marido para ter um filho com ela, com a sua escrava. E dessa união nasceu o Ismael. E até hoje existe guerra, porque uma mulher não foi capaz de esperar a resposta do Senhor.
que já havia promessa, mas ela não esperou. Deus sabe que sofremos. E Deus não está imune à nossa dor, mas Ele tem o seu tempo. E Ele está à espera que nós nos entreguemos a Ele e sentimos que Ele está à espera que as nossas forças se acabem, para quando chegar ao nosso fundo do poço, dizemos, Senhor, não consigo fazer, o Senhor faz por mim. E Deus muitas vezes responde, eu já estava aqui, eu estava à espera, mas você não me deixa fazer nada. Eu tenho que falar um pecado. Muitas vezes nós, mães, mandamos os nossos filhos fazer alguma coisa, mas não é tão rápido quanto nós estamos. E o copo, nós já sabemos onde está, vai buscar aquele copo, mas queremos que o nosso filho vá buscar. Mas eu já sei que ele vai demorar, então deixa que eu faço. Quantas mães fazem isso? É um pecado. Temos que deixá-los fazer no tempo deles. E muitas vezes nós estamos atropelando o que os filhos podiam fazer, o esposo, os alunos, né, na sala de aula, porque não damos o tempo suficiente. E será que também nós não atropelamos a Deus e dizemos, deixa que eu faço, Deus, deixa, está demorando muito. Eu dou um arranjo aqui. E eu arranjo e pago esse arranjo durante anos. São os filhos que às vezes estão fora da igreja. São as consequências de dívidas que nós estamos a pagar. São coisas que acontecem que nós não esperávamos, porque nunca pedimos a orientação de Deus. E sempre achamos que Deus não está perto, Deus está a dormir. Mas, na verdade, Ele estava à espera que nós dessemos a oportunidade. E, por fim, nós pensamos que Deus não dorme e sabemos que Deus sabe o que sempre precisamos. Ele ouve as nossas orações e vê muito além do que podemos imaginar. Deus está sempre ativo e trabalha sempre a nosso favor. Eu costumo dizer para minha filha, nunca vai faltar um bifinho para você, querida, porque eu, quando faço o almoço, eu faço para toda a gente. E você tenha certeza que, apesar de você ser a última a ser servida, porque é a mais nova, não vai faltar nada. Porque eu estou aqui, eu planejei. E, geralmente, quem come por último é a mãe, não é? Não é verdade? Quem é a mãe que se serve primeiro, senta-se nababescamente e come sem servir a todos os outros? Nunca acontece isso, né? Sempre nós servimos os outros, depois o que sobrar, não é? O lixinho da casa, né? Come todo o restinho, né? Ah, querida, você não acabou? Eu como. Você não acabou? Eu como. E aí terminamos assim, né? Não podemos. Não podemos fazer isso. Nós fazemos isso, mas temos certeza que nada vai faltar. Os nossos filhos vão em primeiro lugar. Mas Deus trabalha em nosso favor e Ele está sempre atento e sempre quer o nosso bem. Nós esquecemos isso. Achamos que Deus é aquele homem bravo que está lá em cima nas nuvens a olhar somente os nossos pecados. Ele vê. E Ele se entristece com o nosso pecado. Ele vê o nosso sofrimento também, mas Ele está ativo e trabalhando em nosso favor. O Salmo 127, 1 e 2 é muito interessante, porque ele fala, se o Senhor, nós sabemos de qual, vamos dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. O pastor Joed é uma pessoa que ama os livros. O dia que quiserem dar um presente para ele, deem um livro. De preferência de mais de 1000 páginas, para ele ficar bem feliz durante aquela semana, porque ele lê em uma semana, incrivelmente. Mas ele tem lido algumas coisas muito interessantes sobre os costumes judaicos. E eu nunca entendi bem por que o dia dos judeus começa às 6 da tarde. Já ouviram falar nisso, não é? O sábado dos judeus começa às 6 da tarde, da sexta-feira, e vai até às 6 da tarde do sábado. Que para nós, muitas vezes, quem vai à noite fazer programas, começa às 6 da tarde o sábado, né? Só. Mas nós, os judeus não, começa às 6 da tarde do dia anterior e vai até às 6 da tarde. Por que é isso? Por que será? Por que não começa às 6 da manhã, como toda a gente? Não é mais lógico começar o dia às 6 da manhã e no final do dia vamos descansar, durante o dia vamos trabalhar e à noite vamos descansar. Mas o Rabi explicou. O dia começa às 6 da tarde
Porque o dia tem que ser planeado. O meu dia tem que ser preparado espiritualmente, mentalmente, e eu tenho que descansar para o trabalho. Eu não descanso após o trabalho. Eu me preparo fisicamente, mentalmente, para o dia de trabalho. Então, o Senhor vai tomar conta do próximo dia. E às 6 da tarde, eu vou dormir descansado. Senhor, o Senhor vai tomar conta do meu dia de amanhã. Eu vou dormir descansado. Em paz me deito, porque Tu, Senhor, vela o meu sono. Então, muitas vezes, as pessoas já acordam assustadas, porque se atrasaram, porque tem muita coisa que fazer. Ai, hoje eu tenho um dia cheio, mas não entregaram o dia na noite anterior. Vamos entregar ao Senhor o meu dia de trabalho hoje à noite. Amanhã tem muito o que fazer. Amanhã tem que procurar emprego. Amanhã tem que conseguir sobreviver. Amanhã tem muita coisa na mente. Mas vamos entregar hoje à noite. Senhor, amanhã eu não quero esquecer nada. É tanta coisa. Me ajuda. E eu vou dormir tranquilo. Por quê? Eu sei que durante a noite, como diz esse salmo, Ele supre aos seus amados enquanto dormem. E eu preciso confiar nisso. Porque se eu vou dormir sem saber, amanhã o que eu vou comer? Amanhã como eu vou trabalhar? Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou ter encomendas? Eu preciso de encomendas, eu preciso vender. Será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir dormir. E eu vou ficar ansiosa. E eu vou, no dia seguinte, estar pior ainda. Então, eu preciso desse descanso. Nos tempos de Jesus, o dia começava às 6 da tarde. E nós precisamos aprender com eles. E, de noite, confiar e entregar. Sabemos que Ele está acordado, cuidando das nossas coisas. E, por isso, não precisamos ficar ansiosos. Deus tem planos para nós. E esses planos, Ele vai executar. Nunca é demais aprender esses versículos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. O meu avô Reis gostava muito de um hino que diz: meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite, para meu bem será, e no dia mais penoso, forças Deus dará. Eu ainda quero saber os planos de Deus para a minha vida. Eu tenho 44 anos e agradeço porque eu sinto que Deus me deu a oportunidade de realizar muita coisa. Tanta coisa eu já consegui fazer para o Senhor, desde os 9 anos de idade que eu sou convertida. Mas eu espero que Deus me dê mais 44 anos de novos planos, de trabalhar mais para o Senhor. Eu não posso desistir. E digo 44, se Deus me der mais 45, mais 46 anos, até os 90, os irmãos que aguentem, né? Mas até os 90, mas o Senhor vai me dar capacidade. Mas eu não posso passar esses anos sem o plano de Deus na minha vida. Não é porque eu realizei uma coisa boa que já acabou a minha vida. Eu tenho que continuar seguindo os seus planos. E Ele tem planos para nós. Então, irmãos, diante dessas 3 declarações, porque o Senhor não dorme, temos que reconhecer muitas coisas. Reconhecer a nossa ignorância em discernir o nosso futuro. Exercer a paciência no compasso de espera, porque o tempo do Senhor é o tempo certo. Não vamos ficar parados, mas vamos esperar a sua indicação. E devemos também ser submissos e atentos para entender e atender o plano do Pai. Eu creio que a Bíblia nos mostra o quanto Deus se preocupa conosco, mas não podemos ficar fazendo a nossa vontade, tentando fazer a vida do nosso jeito, fingindo que somos cristãos, e só domingo lembrarmos de Deus. Temos que fazer o contrário. Hoje à noite, quando chegamos em casa, vamos preparar o dia de amanhã. Senhor, hoje eu dedico, porque o Senhor tudo sabe, tudo vê. E o Senhor está em todo lugar, porque o Senhor nunca dorme. Graças a Deus, eu vou dormir em paz, descansado, porque eu sei que o Senhor está comigo, está atento. O pastor Israel Belo de Azevedo, sobre esse versículo, escreveu um pequeno soneto, e eu vou só repetir no final. Meu Senhor é um Deus que não dorme, como um guarda que jamais cochila. Firmada nele, minha fé não morre. Seguindo com ele, meu pé não vacila. Este é o Senhor eterno que me socorre. Este é o Senhor eterno que me guia. Amém, irmãos? Amém.